Esses dias eu peguei esse livro aqui, ó, para ler de novo, porque eu já li uma vez, e eu comecei a refletir nele novamente. Eu queria compartilhar isso com vocês aqui no canal. O nome do livro é O Deus que Destrói Sonhos. É um título chamativo, né? A capa também é muito chamativa. Eu quero conversar com vocês sobre isso, para falar exatamente isso que vocês leram no título, cara. Para falar que Deus não vai dar tudo do jeito que você pede, da maneira que você quer. Muitas das vezes ele vai dizer não para o pedido que você fez para ele. E hoje a gente está vivendo num mundo, numa era, principalmente dentro da igreja mesmo, cara. Eu sou cristão, não sei se você que está assistindo congrega em alguma igreja, ou pelo menos consome da Bíblia, assiste pregações ou tudo mais, mas, cara, eu acompanho tudo isso e eu vejo que a gente está vivendo numa era em que as pessoas tratam Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Inclusive, ele usa esse termo aqui, eu achei bem interessante. As pessoas usam Deus como se fosse um gênio da lâmpada que é só esfregar, esfregar, fazer o pedido e pronto, vai ser atendido. E se Deus não atender, ou é porque ele não existe, ou porque ele não é tão misericordioso assim como a Bíblia diz. E chegam a duvidar do amor e da benevolência de Deus. Surge um monte de gente falando besteira, surge um monte de gente falando heresia na internet, mas que Deus é esse? Que deixa, que parece que tapa os olhos para tal situação. E veja bem, pessoal, não há problema questionar. Não há problema, talvez, ter esse tipo de pensamento. Tem pessoas na Bíblia, isso aqui não está escrito nesse livro, mas você vê pessoas na Bíblia que questionaram também. Olharam para a maldade da terra, a maldade do ser humano e perguntaram para Deus: por que isso acontece? É uma dúvida real, cara, uma dúvida sincera do ser humano. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Os maus prosperam enquanto os bons sofrem. Como assim? Não é a justiça que tinha que acontecer? Os maus sempre passando por cima dos bons. Inclusive, esse questionamento quem faz é Abacuque, um profeta da Bíblia também muito conhecido. Também tem aquela passagem em Apocalipse onde os mártires aparecem no céu, já no céu, e perguntam a Deus até quando? Até quando acontecerá tudo isso que está acontecendo no mundo hoje em dia? E aí você fica meio naquela, né? Poxa, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado e parece que não está vindo, né? Parece que não está acontecendo. E você tem muitas das vezes um sonho, cara. E você pede a Deus por esse sonho e ele fala o quê? Não, não. Lembrei de Davi agora. Também não está escrito nesse livro, mas lembrei. Davi teve um sonho. Davi, cara, foi é um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia, inclusive um dos mais conhecidos, um dos mais famosos, o famoso rei Davi, aquele que tacou a pedrinha em Golias, isso mesmo. E ele teve um sonho, quando ele se tornou rei, ele falou: Senhor, não faz sentido eu estar aqui num palácio, curtindo do bom e do melhor, vivendo num palácio gigantesco maravilhoso, enquanto o Senhor está vivendo no meio de uma tenda. Esse vivendo no meio de uma tenda, ele estava se referindo ao tabernáculo, né? Que era um lugar, literalmente uma tenda, onde as pessoas iam lá para adorar a Deus. E ele disse: eu quero construir um templo para o Senhor, mais bonito que o meu palácio. Esse é meu sonho. E era um sonho muito bom, cara. É ou não é? Pô, construir um templo para Deus. E é um templo, um sonho que não vai só na vida de Davi, não. Vai perpetuar de geração para geração, construir um templo onde as pessoas vão te adorar. Que lindo esse sonho. Só que Deus fala: não, não vai ser você. Não vai ser você. Aí depois, no decorrer da história, a gente descobre que o filho de Davi, Salomão, era quem iria construir esse templo. Só não era o tempo de Davi, só não era o propósito de Davi, e foi melhor assim. Sabe, Davi teve o seu papel, mas foi melhor assim. Olha um dos trechos que me chama muita atenção aqui nesse livro. Deixa eu só beber uma água antes de ler. Para mostrar que nem sempre aquilo que Deus entrega é do jeito que a gente quer. A resposta de Deus nem sempre é do jeito que a gente quer. Olha o que fala aqui, ó.
Jesus não chamou seres inanimados para sua obra, chamou gente de carne e osso. Homens que tinham seus trabalhos, suas ambições e seus sonhos. Verdade, quando ele chamou os 12 discípulos, poxa, Pedro lá, pescador, tinha sonho, imagina os planos de trabalho, os planos de negócio que ele tinha de crescer aqueles barcos lá. Eram judeus que aguardavam um rei que chutaria bundas romanas. Eu falo essa palavra aqui mesmo, tá? Aguardavam um rei que chutaria as bundas romanas e devolveria o reino a Israel. Caramba, cara. Quando começaram a seguir a Cristo, talvez tivessem isto em mente, o poder. Caramba, já parou para pensar nisso, cara? E já parou para pensar nisso? Imagina se fosse nos dias de hoje, com todo esse ego inflado que as pessoas têm através das redes sociais, todo mundo quer ficar famoso, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer enriquecer. A pessoa nunca está satisfeita com nada, sempre olha para a grama do vizinho e a dele está mais verde. Eu quero igual a dele. Eu não quero simplesmente crescer, eu quero ser melhor do que fulano. Talvez os discípulos, olha o que diz aqui, que começaram a seguir Cristo tivessem isto em mente, o poder. Talvez pensassem, vamos andar com o Messias, porque quando ele sentar no trono, nós estaremos do seu lado. E eles acreditavam que o trono seria literal, né? Ali naquela época. Eles acreditavam que, bom, o Messias já era prometido, já tinha profecia sobre o Messias, que haveria um homem assim. Mas eles acreditavam que esse Messias iria literalmente tomar o trono de Roma. Roma era a nação, o império que subjugava o povo judeu. Tomaria o trono romano, sentaria no poder e reinaria, literalmente, tá? Imagina os discípulos pensando, caramba, cara, olha, fizemos uma boa, hein? Vamos investir nesse cara aí, porque quando ele se tornar rei, se ele é o prometido, a gente vai estar lá, ó. Ó, eu fico na contabilidade e tal, você fica ali na segurança, você vai se tornar o guarda pessoal. Olha os planos que eles já estavam fazendo. Mas, ai, cara, Deus ele olha num plano que a gente não consegue enxergar. Ele olha numa visão de longo alcance que o ser humano não tem. No momento que eles menos esperavam, Jesus é crucificado e as pessoas dizem, ué, você que não seria rei? Zombam de Jesus. Mas a gente vê que no final da história Jesus estava certo. Que o reino que ele veio para sentar no trono não era deste mundo, como ele mesmo disse. E foi um reino que trouxe consequências muito maiores e melhores do que sentar no trono de Roma. É um reino que traz justiça e igualdade, misericórdia e paz, não para o povo judeu somente daquela época, mas para o mundo inteiro. Eu vejo hoje que a galera, eles têm sonhos, isso é bom, tem planos. Nós vivemos numa geração que, cara, muitas pessoas têm plano. Hoje eu sou um cara muito sonhador também. Eu sonho em conquistar muitas coisas, mas eu tenho que me colocar na posição de filho. E não somente de seguidor. Eu ia falar discípulo, mas eu prefiro usar a palavra seguidor. Porque discípulo que é discípulo também entende que ele é filho. Discípulo realmente, cara, ele segue os princípios e ele entende que o seu mestre tem a visão de longo alcance. Mas eu preciso me colocar nessa posição e não na posição de seguidor apenas. Sabe o que é um seguidor? Seguidor é o que você tem no Instagram. Tá ali só somando número, só. E muita gente faz isso com Jesus. Parece que criaram um fã-clube para Jesus, só que é número. E é difícil você encontrar hoje pessoas, e eu também, cara, eu me coloco no lugar de pecador, muitas das vezes eu erro nisso. Eu já me peguei muitas das vezes sendo apenas um seguidor, e não um verdadeiro discípulo, um verdadeiro filho. Eu preciso renunciar a muitas coisas todos os dias, porque eu peco todos os dias. Não adianta eu dizer que eu sou discípulo e filho se eu não sigo os mandamentos de Cristo.
Sabe por quê, cara? Porque quando você se coloca na posição de filho, você entende que o seu pai sabe de todas as coisas. Veja só uma criança. Eu não tenho filhos ainda, pretendo ter. Mas eu sei que toda criança, ela enxerga o pai e a mãe como uma figura de total referência. O que eles dizem está dito. Não é assim? A criança é como se fosse uma esponja. Se o pai fala que Papai Noel existe, ela vai aceitar aquilo ali e não pensa fora, ela aceita aquilo ali e pronto, ela obedece. Só que quando a criança começa a crescer um pouquinho, ela começa a ter uma certa independência e começa a ficar, aí entra naquela fase de rebeldia, né? Começa a desobedecer. E aí se o pai diz, olha meu filho, não vai para tal lugar, não chega perto desse tipo de coisa, né? Até na adolescência mesmo, quando começa muitas das vezes o adolescente começa a se desvirtuar do caminho, o pai fala, filho, não faz isso, não entra nesse mundo, não consome esse tipo de conteúdo, não usa esse tipo de coisa, cuidado com drogas, cuidado com bebida, cuidado com não sei o quê. E o filho, não sei o quê. Ah, você não quer a minha felicidade, como se o pai não quisesse a alegria dele. Só que pai que é pai, cara, ele entende. Ele já passou por tudo isso. Já passou por tudo isso. E é tanta coisa, cara, que o verdadeiro filho, aquele que se coloca na posição de filho, ele entende que o pai tem toda a razão, ainda que você não entenda. Poxa, eu já apanhei tantas vezes, cara. Eu fui um garoto levado na infância, tá? Eu apanhava muito da. Hoje eu entendo que minha mãe, muitas das vezes, me batia para corrigir. E eu tenho que agradecer a ela por ter me batido. Não é porque ela queria ser agressiva, na maldade, ou tinha prazer, não. Eu lembro, cara, que eu levei uma surra uma vez da minha mãe, mas depois eu vi ela chorando. Ela não queria ter feito aquilo, mas foi necessário. Porque eu tava fazendo coisas erradas, eu tava indo para o caminho que não. E é porque ela quer isso. Eu tenho que me revoltar contra ela. Isso significa que ela não me ama? Pelo contrário, como a Bíblia diz, quem ama corrige. Deus corrige quem ele ama. A Bíblia diz isso. E aí a gente vê uma geração hoje que não aceita correção, cara. É tudo paz e amor. Deus é 100% amor, ele aceita todo tipo de coisa, relativiza tudo, vai ser do jeitinho. E se não for do jeitinho que quer, não. Esse Deus aí que você segue eu não sigo. Como se Deus fosse. Como se ele aceitasse tudo. E não é assim. A gente vê na Bíblia que não é assim, cara. Olha o trecho aqui, só para finalizar o vídeo, tá? Que eu também não quero que seja muito longo. Jesus não busca fãs, está escrito aqui, ou pessoas entusiasmadas com suas palavras. Ele busca pessoas obedientes à sua missão. Acabou, galera. Acabou. Fã eu sou da Marvel, fã eu sou da Disney, fã eu sou de Harry Potter, fã eu sou do... Ser fã é muito fácil. Né? Quando eu assisto um desenho, eu gosto muito de super-herói, de filme, de série, quando eu assisto ali é legalzinho, né, e tal. Só que eu não posso ser apenas isso para Deus. Não posso ser apenas um fã. Eu tenho que ser obediente à sua palavra, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que falar dele, eu tenho que chamar pessoas. Eu assisto, sei lá, um filme, Os Vingadores. Eu não fico tentando converter as pessoas para assistir Os Vingadores. Eu não fico tentando ser igual aos Vingadores. Não. Mas quando se trata de Deus, eu não posso ser apenas fã. Eu preciso ser filho, obediente e buscar ser igual a Ele. E falar disso para as pessoas, porque é bom demais. A gente não tem visão de longo alcance. Entenda isso. Se você está passando por situações difíceis e está se perguntando por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu pensei que ia ser de outro jeito, só termino com uma frase para você que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não só as boas, as ruins também. No final de tudo você vai entender. 15 minutinhos de vídeo, né, quase, então já vou finalizando por aqui. Se inscreve no canal e deixa o seu comentário, o que você acha, se isso te ajudou, se isso te abriu a mente. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima.